Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa maratona do livro O Poder do Hábito. E no episódio passado, nós falamos sobre como os hábitos se formam e como o nosso cérebro opera no chamado loop do hábito. Mas hoje vamos dar um passo além, tá bem? Vamos entender por que criamos anseios e como isso influencia não apenas a nossa rotina diária, mas também a nossa comunhão com Deus. Caso você queira ler o livro O Poder do Hábito, você pode me chamar pelo WhatsApp. Há um link na descrição desse vídeo. Esse livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, é um livro maravilhoso. É um livro que vai fazer a diferença na tua vida. Eu lhe recomendo a ler este livro. Então, se você quiser o livro, eu posso te enviar no formato digital, em PDF, para você começar também a ler. E não te esqueça, subscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações e também compartilha para que muitas pessoas possam ter noção desse conteúdo. Olha, muitas vezes nós tentamos mudar, mas voltamos sempre aos mesmos erros. Buscamos ter uma vida mais disciplinada, quer seja no estudo, no trabalho, ou mesmo na nossa vida espiritual, mas sempre sentimos algo que nos prende. O que na realidade tem faltado? Charles Duhigg afirma que é o anseio certo que tem faltado. Por quê? Para entender isso, eu quero compartilhar com você sobre uma história que me fascinou bastante, a história de um publicitário e um homem da Bíblia que só conseguiu mudar quando aprendeu a desejar o que é certo e correto. Vou começar pela história de Claude Hopkins. Essa história é muito fascinante, queridos. Leiam essa história. Hopkins foi um dos maiores publicitários do século XX e ele fez algo que ninguém conseguiu. Claude Hopkins convenceu milhões de pessoas a escovarem os dentes todos os dias, tornando a Pepsodent um fenômeno global. Essa história, para mim, foi muito engraçada e até agora é muito engraçada. E o que me matou de risadas nessa história é que a maioria das pessoas dessa época detestavam escovar os dentes. Como Hopkins, como é que ele convenceu as pessoas a escovarem os dentes? Pega essa visão. Hopkins, ele criou um anseio na mente das pessoas. Ele ensinou as pessoas, né, a perceberem algo que eles ignoravam a vida toda. Ele mostrou a película que se formava nos dentes, depois ele associou isso a algo negativo, do tipo dentes feios, dentes amarelados. E por fim, Hopkins, ele ofereceu uma solução muito simples e básica. Use o Pepsodent e tenha um sorriso brilhante. Não é fascinante isso? Pois é fascinante. Isso cria uma curiosidade e uma emoção e um anseio na mente das pessoas. Mas aqui está o segredo. As pessoas começaram a desejar a sensação refrescante que o Pepsodent deixava na boca. E foi isso que consolidou o hábito. E agora eu te pergunto algo. Eu te pergunto, preste bem atenção. O que você tem desejado? Você deve estar a se perguntar a que desejo o irmão, o Adelino, se refere. Queridos, a Bíblia nos mostra que a luta do ser humano sempre foi uma batalha de anseios.
quer seja emocional, quer seja espiritual. A grande questão não é apenas o que fazemos, mas no que desejamos fazer. Veja o caso, analise o caso de Davi e Saul. Ambos foram ungidos por Deus, mas um caiu e o outro se levantou. Por quê? Se ambos foram ungidos por Deus, desculpa. Por quê que um caiu e outro se levantou, sabendo que Deus ungiu os dois? Saul ansiava mais a aprovação dos homens do que a obediência a Deus. Você pode encontrar isso em 1 de Samuel capítulo 15, versículo 24. O desejo de Saul estava na reputação e no poder, e isso fez com que ele fracassasse. Davi ansiava pela presença de Deus. Ele pecou, sim, ele pecou, mas o seu coração ansiava por ser restaurado. No Salmos 42, versículo 1, Davi diz: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é muito forte, queridos. A questão aqui não é apenas parar de pecar, mas começar a desejar a presença de Deus mais do que o pecado. Se você deseja mudar, se você quer mudar, você precisa mudar os seus anseios. Vou partilhar com você outra história de fracasso deste livro O Poder do Hábito, que depois virou sucesso. Nos anos 90, a gigante P&G, se a mente não me engana, mesmo isso, a gigante P&G criou um produto revolucionário, a Febreze. A Febreze é um spray que eliminava odores completamente. E eu acredito que este produto ainda existe. E eu particularmente já usei a Febreze quando estava em Portugal, algumas vezes para tirar alguns mufos da casa onde eu vivia. E era um pouquinho terrível isso. Então, os CEOs deste produto tinham a certeza de que isso venderia milhões. Mas na época ninguém comprava esse produto. E depois de várias pesquisas, eles perceberam algo muito chocante. As pessoas que mais precisavam do produto não sentiam os próprios cheiros maus, posso assim dizer. O olfato deles era ruim, porque os seus cérebros já haviam se acostumado com a sujeira. Estás a ver quando você vive na sujeira, no lixo, você se acostuma com aquilo e o cheiro nem te faz mal. E aqui está a grande lição que eu aprendi com essa história. Se você não sente o cheiro do problema, você não enxerga nenhum motivo para mudar. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Quantas vezes isso acontece na vida espiritual? Nos acostumamos com os mesmos pecados, os mesmos padrões de comportamentos, até que eles já não parecem tão ruins aos nossos olhos. E o maior perigo não é o pecado que você luta contra, mas aquele que você já aceitou na sua vida. Isso é terrível. Isso é horrível, queridos. A Bíblia nos fala sobre Sansão. Você conhece Sansão? Sansão foi um homem cheio do Espírito de Deus, com um chamado muito poderoso e impressionante. Mas aos poucos, ele se acostumou a brincar com o pecado. Ele foi quebrando um limite após o outro, até que já não sentia mais a presença de Deus. Você pode ver isso no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Foi só quando Sansão perdeu tudo, ali ele percebeu
o que havia acontecido na realidade. E nos seus últimos momentos, ele clamou: Senhor, lembra-te de mim. Isso está bem registrado no livro de Juízes 16, versículo 28. Mas, infelizmente, queridos, ele só despertou quando já era tarde demais. E a pergunta que eu faço para você que eu sempre levanto será que estamos esperando cair completamente para perceber que precisamos de mudar? A teoria das 3 soas nos ajuda a entender como podemos mudar antes que seja tarde demais. Primeiro, você precisa olhar para trás. Olhe para trás. Você precisa olhar para trás. Você precisa questionar-se quais hábitos têm te afastado de Deus. Quantas vezes você tentou mudar e falhou? Segundo, imagine-se em uma pessoa transformada ou transformado. Como é que a sua vida, seria? Como é que seria a sua vida se você realmente criasse hábitos espirituais sólidos? Terceiro, o que você pode fazer hoje para começar essa transformação? Queridos, eu acredito piamente que a mudança não começa apenas com a força de vontade, mas com um anseio pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é justo e pelo que é melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Agora que já entendemos como os hábitos são formados, eu quero que você preste muito bem atenção e eu espero que o que eu estou a partilhar contigo você esteja a entender. Como é que nós podemos criar um anseio por Deus? Pegue essa visão que eu vou te passar. É muito simples essa visão que eu vou te passar. Você precisa criar uma deixa espiritual. Se você quer orar mais, estabeleça um lugar fixo e um lugar específico para você orar. Se você quer ler mais a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, onde você pode ver sempre. O lugar que eu mais aconselho é na sua cabeceira da cama. Quando você acorda, você logo vai ter contato com a Bíblia, se ela estiver aberta também. Você precisa definir uma recompensa que te gere prazer. Para mim, a presença de Deus é a maior recompensa. Entenda que no começo você pode criar pequenas gratificações, como por exemplo, ouvir uma música que te inspira, anotar as suas reflexões, compartilhar o que você aprendeu com um amigo, com a namorada, com o namorado, com seu irmão, seja lá quem for, você precisa compartilhar o que aprendeu. Você precisa cultivar o anseio certo. Eu digo que no começo pode parecer muito difícil, mas à medida que você pratica, seu coração começa a desejar mais e mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Eu acredito que isso não acontece só comigo, mas com muitos que buscam a Deus sinceramente. E isso me faz lembrar um dos versículos bíblicos mais poderosos da Bíblia. Acho que Salmos 37, versículo 4, esse mesmo, que diz: deleita-se no Senhor, Ele atenderá
aos desejos do seu coração. Queridos, isso é extremamente forte. Quando encontramos prazer em Deus, Ele mesmo alinha nossos desejos com o dele. O verdadeiro segredo, meus amigos, o verdadeiro segredo da mudança é desejar o que é certo, é desejar o que é correto, que é coerente. Passa-me o termo. Ora bem, meus amigos, chegamos ao fim deste vídeo, chegamos ao fim do segundo episódio da nossa maratona do livro Poder do Hábito. E hoje nós aprendemos que os hábitos se formam através de anseios. Grave isso, anote, papel e caneta, escreve. Segundo, você quer mudar, você precisa desejar o que é certo. Terceiro, o perigo não está só no que fazemos de errado, mas no que já aceitamos como normal. Tome muito cuidado. Quarto, Deus pode mudar nossos anseios se nos aproximarmos dele diariamente. Ok? E no próximo episódio vamos falar sobre a regra do ouro, a regra de ouro, que é mudanças de hábitos, e entender por que a transformação acontece, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal Horizontes de Palavras, inscreva-se, ative os sininhos das notificações para não perder nada desta série maravilhosa. E agora quero saber de você, qual hábito espiritual você deseja criar ou mudar em sua vida? Comente aqui e vamos crescer juntos espiritualmente, tá? Deus possa te abençoar grandemente. Amém.